Hoje eu vou te ensinar a costurar esse shorts, que nada mais é do que uma bermuda, né? Mas ele tem essa prega que ela passa por cima do cós e a cinta passa por baixo. Então dá um toque super diferente na peça, deixa ela muito moderna. Eu tô usando aqui para costurar essa sarja com elastano, é uma sarja acetinada. E ela dá um toque de alfaiataria para a peça, sabe? E é muito importante que quando você coloque o seu molde sobre o tecido, você veja se essa flechinha que tem no molde, que é o sentido do fio, esteja bem paralela à ourela ou à dobra do tecido, porque cortar o molde no sentido do fio, respeitar bem isso, vai fazer você ter uma qualidade de peça depois muito melhor. Esse molde, ele faz parte da Escola de Costurar. Quem é assinante da Escola de Costurar recebe um molde novo toda semana. Ele está na série de shorts. E você não precisa se preocupar porque ele já tem margem de costura. Então é só você cortar seguindo as indicações que estão no próprio molde. Também assistir essa aula, né? Porque aqui eu vou ensinar o passo a passo que você vai conseguir costurar essa peça de uma forma simples e o melhor, com resultado profissional, porque ele é um molde que já foi pilotado, testado, tá prontinho para o uso. E agora a parte mais curiosa de todas, que é essa prega que a gente vai fazer aqui na parte da frente. Então, pelo avesso, com a ajuda da caneta fantasminha, eu vou marcar 1 centímetro, que é a margem de costura. Então, estou marcando 1 centímetro aqui nessa direção e também nas laterais 1 centímetro, que é o valor da nossa margem de costura. O que me importa mesmo é bem esse pontinho aqui, ó, e esse pontinho aqui, porque a gente vai passar uma costura agora que vai até esse pontinho. Isso é muito importante. Se a gente passar dele ou não fizer até ele, pode ser que dê um defeitinho na peça depois, então é muito importante. Vou alfinetar, veja que eu coloco o alfinete para que ele fique bem certinho no pontinho ali, porque essa realmente é uma das partes daquelas que você tem que dedicar um pouco de capricho, tem que dedicar um pouco de cuidado para que funcione bem. Então, vou alfinetar aqui, ó. Opa, não deu certo ainda. Vou colocar o alfinete aí, bem certinho. Ou você pode até alinhavar se quiser. Porque depois a gente vai passar uma costura bem em cima dessa linha, somente até o pontinho. Tá vendo? Dá um retrocesso, vai somente até o pontinho. Não é difícil de fazer, só tem que prestar aquela atençãozinha básica, né? Depois que ele estiver aí, nesse cantinho aqui, ó, até chegar no pontinho, isso vai ser dos dois lados, a gente vai fazer um pique. Pique nada mais é do que pegar uma tesoura. Eu vou usar uma tesoura de menorzinha, sabe? Não vai com uma tesoura muito grande, vai com uma tesoura menorzinha aí. Porque assim a gente consegue cortar exatamente até o final da costura. Se a gente consegue fazer isso, ele vai virar de uma forma perfeita quando a gente virar para o lado direito. E aqui tem uma coisa muito importante. Não dá para usar nessa peça tecido que desfie. Você não me venha com um tecido que desfie muito, um próprio linho, assim, talvez já não funcione muito bem, porque ele vai desfiar depois que você cortar. Tá terminada a nossa prega, a gente vai começar com o nosso bolso. Ele é um bolso faca, então a gente vai pegar aqui essa parte direito com direito, colocar aqui, ó, na lateral e passar uma costura prendendo esse bolso na lateral da nossa parte da frente. Depois que a gente prendeu, passou a costura, a gente vai fazer um truquezinho aqui para esse bolso não ficar saindo para fora. Então, ó, a gente tem a margem de costura, a gente vai virar a margem de costura pro lado do bolso, né? Então, tá aqui a margem pro lado do bolso e passar um pesponto aqui, ó, para que essa margem, ela fique presa no lado do nosso bolso, e aí o bolso ele não sai para fora depois. Então é um truquezinho que você pode fazer para todas as suas peças aí, não necessariamente só para essa aqui. Por isso que aprender esses detalhes é o que vai fazer diferença no seu processo. Olha aqui, ó, depois que ela tá costuradinha aqui, ó, ela vai ficar perfeita e esse bolso ele não vai mais virar pro lado direito depois. Então, agora, olhando aqui para o avesso, eu venho com o espelho do bolso, vou posicionar aqui por cima, ele encaixa perfeitamente no forro do bolso e eu passo uma costura prendendo os dois. Esse espelho, ele dá ali para o nosso shorts a parte que estava faltando. E eu também passei overlock para dar acabamento, poderia ser viés, poderia ser zigue-zague, e vou costurar aqui na lateral para prender esse bolso de uma vez na peça. Fiz isso dos dois lados e agora a gente vai passar para nossa braguilha. Então, tenho aqui a minha braguilha, eu também passei nela overlock, poderia ser zigue-zague, poderia ser viés, e desse lado aqui eu vou costurar. Então, eu coloco ela no direito e vou passar uma costurinha bem aqui em cima, prendendo ela. Ela vai ser virada para o avesso, mas antes disso a gente vai fazer o mesmo que fez no shorts, que é virar toda a margem de costura pro lado da braguilha e passar um pespontinho aqui. Então esse pesponto ele vai ficar do avesso, a gente não vai ver ele, mas também não vai ficar voltando a braguilha, ela vai ficar bem perfeita. Passei com o ferro, veja, eu passei bem com o ferro para que ela ficasse assim, só que isso dobra a margem de tecido. A margem de costura aqui não faz mal, pode passar ela dobradinha aqui assim, que depois pro nosso acabamento isso vai facilitar
muito. Agora vem com o meu zíper. O zíper ele é feito para 15 centímetros. Esse meu aqui é um pouquinho maior, é de 20, mas pode pegar um de 15 aí que vai ficar ótimo. A gente vai posicionar ele assim, ó, bem perto do final da braguilha, tá vendo? E a gente vai alfinetar só esse lado do zíper que tá mais longe da braguilha. Esse lado do zíper que ele tá perto da overlock ali, né? E a gente vai passar uma costura agora prendendo, tira a braguilha assim, né? Isso não costura no short, só na braguilha, prendendo somente esse lado ali. Então, você vai passando essa costura. Como o meu zíper é maior, a máquina ela não chega a pegar no cursor, né? Não atrapalha. Então, costurei até o final ali, já prendi o zíper na braguilha. Agora que ele tá preso aqui, eu vou fazer o desenho da braguilha. Tá vendo? Ó, esse lado aqui tá solto, depois que é onde a gente vai abrir. Então, eu vou vir aqui para fazer o desenho da braguilha. Mas antes, eu vou pegar essa parte do zíper aqui, que ainda não foi costurada. Vou dobrar essa perninha aqui para cima, porque eu não quero costurar ela na hora que eu fizer o desenho da braguilha. Então, eu vou aqui pelo lado avesso mesmo. Eu gosto de ver o que eu tô fazendo. Eu vou para a máquina e faço o contorno da braguilha para que fique um pesponto pelo lado direito, né? Isso que a gente olha e costuma chamar de braguilha, na verdade é esse pesponto que a gente enxerga. Então, chego até o final, não passo por cima daquele pezinho ali, né? Daquela partezinha, e ele tá pronto. Quando eu olho aqui, ele tá assim, ó. Viu que eu já baixei o pezinho ali, já tirei o zíper, já tirei o alfinete, no caso, né? E eu venho aqui com o meu pertingal. O pertingal, ele serve para proteger a pele quando a gente abre o zíper. E a gente vai prender ele nessa parte do zíper que ainda não tem nada, não tem ninguém, tá sozinho. A gente quer transformar ele em parte total do nosso shorts. Então, você alfineta a parte do pertingal nessa parte do zíper que ainda não tinha nada. Inclusive, você entendeu agora porque que a perninha não tinha sido presa, porque ela vai ser presa no pertingal, né? Já costurei aqui. Então, quando a gente abrir o nosso zíper assim, ó, vai ter essa proteção para não prender a barriga, não prender nada ali, né? Quando a gente fechar o zíper, é uma daquelas coisas que deixam a peça um pouco mais sofisticada, com mais cuidado. Mas agora eu vou prender aqui a minha braguilha, vou colocar um alfinete aqui por cima mesmo para que ela fique bem viradinha para cá, não me atrapalhe, porque eu vou prender a outra parte dos shorts que não tem nada ainda ali no pertingal, para que se transforme numa coisa só. Então, coloco direito com direito, aqui, ó, tá vendo dessa parte dos shorts com a parte do pertingal e do zíper, e vou marcar aqui, ó, cerca de 1,5 centímetro acima de onde termina o zíper, e vou passar uma costura prendendo. Então, toma cuidado aqui, é muito importante, para não prender junto a nossa braguilha, né? O pertingal ele tem que ser costurado aqui, mas a braguilha não, ela tem que ficar bem separada. E deixa um espacinho, não vai até o final. Depois, quando eu solto a braguilha, ó, já tá se formando um shorts, coisa mais linda. E agora um truque aqui. Aqui onde ele parou de ser costurado, a gente vai fazer um piquezinho também. Vai fazer um cortezinho aqui, ó, para que ele abra, né? Quando a gente virar pro direito aqui, ó, fiz o piquezinho, eu vou olhar, não vai ser o suficiente, tá vendo? Ele ficou repuxado. O que que eu faço? Vou lá, aumento um pouquinho esse pique. Então, é uma coisa de cuidado. Às vezes 1 milímetro aqui muda toda a perspectiva do nosso processo e deixa com muito mais capricho. Agora, quando eu virar essa parte aqui pra cá, ó, ele fica assim, viradinho de um jeito que eu consiga costurar. Olha só como ele fica bem de pertinho. E lembra que a gente tinha dobrado a parte da braguilha toda pra dentro já? Porque agora a gente vai costurar aqui por cima, fechando esse gancho. E ele vai encaixar perfeitamente, porque a de baixo a gente fez o pique e ela virou para cima. E a de cima a gente tinha passado a ferro e ela tá viradinha para baixo. Então é só passar uma costura prendendo aqui pelo lado direito mesmo, fechando o nosso gancho frente e terminando esse processo que é mais trabalhosinho e às vezes dá medo em muita costureira iniciante, mas que se você seguir o passo a passo, você faz, mesmo que não fique perfeito das primeiras vezes, mesmo que não seja igual da Pro, você faz e ele fica caprichado, bonito e você vai melhorando com o passar do processo. E prontinho, já temos uma braguilha aqui quase pronta, falta só um detalhezinho. O nosso pertingal, ele tá solto aqui, ó, tá vendo? E a gente tem que prender. Então, essa partezinha aqui do pertingal, a gente só passa uma costurinha em cima da braguilha aqui, ó, nessa parte que tá solta, porque não tem que aparecer pro outro lado, né? Só faz uma costurinha aqui para que ele se prenda, e aí o nosso pertingal não abre mais, para terminar de vez esse processo aqui e passar para o nosso próximo. Agora a gente vai começar a fazer a parte das costas, que tem uma pence. Então eu gosto de, no molde mesmo, cortar fora a pence, porque ela faz o molde vazado aqui, para que eu risque bem perfeitamente onde essa pence tem que ser. Eu marquei aqui também onde vou colocar o bolso.
Essa pence, ela tá riscada com o giz. O giz não, né? A caneta fantasminha, mas poderia ser o giz de alfaiate. E antes de prender ela na máquina de costura, né? Principalmente se você for iniciante, você vai alfinetar ela. Você pode até alinhavar se você quiser, né? Fazer um alinhavo para costurar a mão primeiro, um ponto que você possa retirar depois, para que ela fique realmente perfeita. Mas eu gosto de passar o alfinete em cima da linha azul, tá vendo? Porque isso me garante que eu sei exatamente onde costurar depois e que ela fique uma pence bem perfeitinha. Quando ela tá pronta, é só ir para a máquina de costura tirando o alfinete, porque essa pence ela tem que terminar de uma forma bem suave. Ela não pode terminar de uma forma abrupta, sabe? Para que não dê um bico na hora que ela termine. Depois que você fizer a sua pence, é importante que você passe com ferro. Tire bem aí os excessos de tecido, passe ela com ferro para que ela não fique um bico mesmo, ela se assenta, sabe? Nós temos um bolso traseiro, a gente vai dobrar bem no piquezinho que tem aqui, uma vez, mais uma vez para dentro, assim, formando uma bainha, né? E eu vou passar ferro aqui para que ela fique bem desenhadinha, ó. E aí a gente vai passar uma costura fechando essa parte de cima do bolso. Depois eu pego essa parte aqui, que é o gabarito do bolso, ó. Ele é menor, a gente consegue com o ferro também marcar bem essas laterais. Passar, sabe? Ele fica bem marcadinho. Agora aqui minha pence tá marcada e meu bolso também. E também onde eu vou pregar ela. E aí eu consigo alfinetar o meu bolso aqui na parte das costas, que ele tá perfeito. Esses tecidos que eles aceitam ferro de passar, eles são ótimos pra gente fazer esse tipo de trabalho. Então você vai só alfinetando aqui o bolso onde ele tem que ficar e depois a gente vai passar uma costura, mas eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer. E esse é um truque também, é uma técnica que funciona não só em bolso traseiro de calça, mas qualquer bolso, né? Então eu venho aqui, começo daqui, subo a costura, viro para o canto e aí eu desço. Tá vendo? Vou descendo, 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 faço até chegar do outro lado. Quando chegar no outro lado, subo aqui, viro e fecho. Ele fica como se fosse um retângulo assim nessa parte de cima. Então não tem segredo, vai para a máquina de costura. E tudo isso que eu te ensinei a fazer agora, você vai fazendo ao redor do bolso para pregar ele inteirinho. Com os dois bolsos pregadinhos, a gente vai colocar assim, ó, direito com direito da parte das costas para fechar o gancho. Então, vai passar uma costura, fechando o gancho aqui das costas, vai dar acabamento depois com overlock, ou viés, ou zigue-zague, o que você quiser. E aí a gente já pode prender as laterais do nosso shorts, né? Já tem frente e costas pronto, a lateral e o gancho aqui na parte de baixo também. Com tudo isso pronto, a gente vai pro cos. Eu tô colocando uma entretela de papel, ela é termocolante em somente um dos lados do cos, então não precisa colocar dos dois lados. E ela é termocolante, isso quer dizer que com o calor do ferro, a gente vai prender essa entretela, dando mais estrutura. Só que eu não queria uma estrutura tipo camisaria, sabe? Eu não queria uma coisa muito estruturada. Então eu coloquei essa entretela de papel que eu acho que funciona super bem. E depois que ela estiver entretelada, a gente vai colocar outra parte do cos, direito com direito, e passar uma costura prendendo, a começar somente nessa parte de cima. E a gente vai fazer isso no cos das costas, que é inteiro, né, que a gente cortou na dobra do tecido, e vai fazer também com as duas partes da frente, que também tem cos, eles são separados. Então, eu tenho aqui as costas, ó, já passei elas, virei todas pro lado certo, né, pro direito. E agora a gente vai unir assim, ó, lateral do cos direito com lateral do cos esquerdo, transformando em uma parte só que a gente vai unir nos shorts agora. Então, vou pegar a parte que não tem entretela, alfinetei toda pelo avesso, tá vendo? Para que eu possa passar uma costura. Ela sempre tem uma sobrinha, tanto de um lado como do outro, na parte da frente, onde a gente vai terminar o cos, né? Então, é importante respeitar essa sobrinha. E eu vou costurar o cos ao redor de toda a minha calça, no meu caso, meu shorts aqui, né? Passei por cima do zíper e tudo, mas tem um truque aqui que eu quero mostrar pra vocês, porque tem um detalhe muito importante aqui agora que a gente vai fazer a nossa prega. Então, até vou sair aqui da máquina pra mostrar pra vocês como fazer esse aqui. É o seguinte, tá vendo? Eu tava fechando aqui, mas eu vou mostrar antes. Essa prega, ela tem que virar para baixo, assim, ó. E esse piquezinho que a gente fez, a gente tem que costurar o máximo pertinho dele aqui na hora que for fechar o cos. Então, olha, aqui eu já fiz. Eu vou virar ela para baixo, para vocês conseguirem ver exatamente onde passou a costura. Tá vendo ali, ó, bem perto, muito, muito, muito perto dela. E depois, quando a gente for terminar o cos, a gente vai virar ele por cima aqui, ó. Porque quando a gente colocar ela por cima do cos, ela fica assim. Então, esse é o real truque para que a gente tenha essa prega que fica
também funcionando de passante, né? E olha só como fica pelo avesso. Ela tá aqui embaixo do bolso, tá vendo? Tá costurada, tá aqui embaixo do bolso. Não pode ficar buraquinho, não pode ser um tecido que desfie. E antes de virar, agora de continuar, a gente vai ver se, quando fecha o zíper, ele tá exatamente certinho, do mesmo tamanho. Se tiver, a gente vai terminar o cos agora, virando assim, ó, direito com direito, já fazendo essa dobrinha pro lado que tem entretela e passando uma costura aqui, isso dos dois lados, né? A gente já faz essa dobrinha para facilitar depois o trabalho e passa uma costura aqui dos dois lados. Depois que passar essa costura, a gente pode tirar finalmente o nosso zíper, se o teu tiver excesso também, né? No meu caso aqui ele tem esse excesso de zíper, que era um zíper maior, e aí sim eu viro o meu cos todo pro lado direito. Então, aquele detalhe que eu fiz de costurar ele viradinho, ele já me vira agora pro lado direito viradinho. Arrumo os cantos bem perfeitos e posso alfinetar o meu cos ao redor de tudo, mas antes a gente vai fazer outros passantes. Eu cortei uma tira de 3 centímetros, passei uma costura, né, para ela se transformar num passante pelo avesso. Agora eu vou virá-la toda para o direito e ela vai virar um passante um pouquinho mais largo do que o normal, né? Porque como esse passante da frente é a prega, ele é mais larguinho, esses que eu vou colocar nas costas eu fiz um pouquinho maior também. Então, ó, você vira todo para o direito e ela vai ficar assim, ó. Eu preciso de 3 passantes, depois de passado ele fica assim. O primeiro eu vou colocar aqui no cos, bem certinho no meio, tá vendo? Vou encaixar aqui, vou alfinetar, porque a gente vai costurar ele já com cos agora, para que funcione bem, né? Fique bem bonitinho embutido. E o segundo eu coloco um pouquinho depois da pence que eu fiz. E o terceiro aqui também coloco um pouquinho depois da pence que eu fiz. 3 passantes na parte das costas, porque agora eu vou costurar o meu cos aqui pelo direito. E é importante que esses passantes já fiquem presos. Então, tiro o alfinete, olha aqui como eu faço, né? Tiro a minha prega, não costuro em cima dela para dar aquele detalhe. Costuro o meu cos aqui pelo direito, bem rentinho. E vou costurando ao redor de todo esse meu cos. Pela parte do direito mesmo eu gosto de fazer, porque tudo que a gente está vendo acontecer facilita, sabe? Quando a gente vê a costura acontecendo, ela fica mais fácil de ser controlada. Então, se eu estivesse costurando pelo avesso, eu não estava vendo direito, e o direito talvez não ficasse como eu quero. E aqui a gente vai passando por cima dos passantes. Depois, olha aqui como ele fica. Tá vendo? Aqui ele fica assim, sem costura nenhuma, que dá esse truquezinho pra gente. Olha só. Perfeito, como eu queria que ficasse. Mas aqui em cima, agora, quando eu terminar de passar o pesponto no meu cos, eu passo por cima do passante aqui, ó, por cima dele, dando finalização, dando acabamento. Se ele ficar muito grande, a gente pode cortar um pedacinho fora. Então, você pode vir com a sua tesourinha aqui mesmo, né? E diminuir ele um pouco. No meu caso ali, eu já diminuí. E aí, a gente dobra e vai passar essa costura do pesponto, passando por cima não só desse passante da parte da frente, como das costas também. Então, os das costas, ele vai ter esse mesmo acabamento. Terminou de fazer esse aqui? Ai, que maravilha! Agora a gente vai para barra. Deixa eu fazer uma barra italiana. Então, é o seguinte, tô aqui pelo avesso da minha peça. Eu dobrei com ferro de passar, tá bom? Ele tá bem passadinho. Dobrei uma vez, passei bem com o ferro, fiz essa marcação. Depois, com 5 centímetros, aqui eu quero que ela fique com 5 centímetros aqui. Dobrei mais uma vez e marquei bem para que eu possa costurar ao redor de tudo. A princípio, sendo uma barra comum, né? Então, a gente vai costurar ao redor de tudo, o que a princípio é uma barra comum mesmo, e depois a gente vai transformar ela na barra italiana, que é essa, né, barra tão charmosinha. Assim, ela fica aqui no avesso, né? Uma bainha normal, né? Como se tivesse dobrado 2 vezes para dentro. Mas do direito tá o truque agora. Eu pego ela e eu abro ela, eu puxo ela para cima, assim, ó, bem onde tá a costura, até que ela fique meio a meio. Tá vendo onde estava marcado ali com o ferro? Ele ficou bem no meio. E do outro lado aqui faço a mesma coisa. Abro ela, né? Puxo para cima aqui, essa parte, até chegar bem no meio, onde estava a marcação do nosso ferro de passar, e alfineto. E agora eu vou passar uma costura somente em cima de onde já tem a costura. Todo o resto ele fica por causa do ferro de passar. Então, ele vai ficar assim, uma barra italiana, mas a gente passa a costura somente aqui, ó. Quer ver? Ela tá pronta aqui já. Passa a costura somente aqui, ó. Tá vendo? Ela fica presa aqui, solta, 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 e presa desse lado também. E tá feita a nossa barra italiana. Já aqui pro nosso botão, eu vou fazer um botão, não no caseador automático. Eu vou fazer ele mesmo
no meu zigue-zague. Então, marquei o botão aqui, o espaço que eu preciso dele. E eu vou para a máquina de costura agora, passo um zigue-zague bem grande aqui desse lado, um zigue-zague bem grande desse outro lado aqui, desfiou um pouquinho aqui porque eu tive que cortar. E agora eu passo 2 zigue-zagues menores até um encontrar outro. Isso faz uma casinha de botão de forma, mesmo que você não tenha o caseador automático, né? Depois eu abro, tô abrindo com a minha tesourinha aqui mesmo, e é muito importante que o botão passe. Se o botão passou, está pronto. Vou marcar agora onde vou pregar esse botão. Para pregar o botão, eu vou vir aqui com uma linha e eu não prendo ela por baixo. Tá vendo? Ela tá presa por cima. Você viu que ela passou ali por dentro, mas eu não prendo por baixo. E eu vou tomando esse cuidado agora ao redor, ao longo de todo o meu botão, para que ele não vá para baixo, que ele fique bem limpinho, assim. Esse é um cuidadinho que a gente toma, que, assim, daria para fazer, mostrar a linha abaixo, mas sempre que a gente pode fazer alguma coisa a mais, sabe? Um toque de charme que mostre um cuidado na nossa peça, eu gosto. E aí a gente gira, 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 dá um ponto, gira, gira, dá um ponto para que ele fique bem presinho. A gente corta fora a nossa linha, o botão está preso, mas olha aqui pelo avesso, não aparece nada. Eu gosto de fazer assim. E a nossa peça é muito importante que ela fique com bastante capricho. Então, olha o meu avesso aqui, com o pertingal, protegendo a pele, o botão preso, os bolsos com capricho, a bainha que fique bonita aqui pelo lado do avesso. No direito tem a nossa prega aqui que passa o nosso cinto, né? A nossa barra italiana, que também é um detalhe a mais de alfaiataria, que dá um charme todo especial para nossa peça, bem costuradinha aqui na lateral. E o resultado fica esse. Fica uma bermuda, né? Um pouco mais compridinha, mas muito estilosa. Me diga aqui nos comentários se você gostou desse resultado. Beijos!